Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo por aí? Tudo jóia? Hoje eu estou passando aqui, né, para conversar com você mais uma vez, um pouquinho. E nós vamos falar um pouquinho sobre como é bom, como é gostoso você ter uma equipe maravilhosa que trabalha do seu lado. Como é bom você reconhecer, né? Como é bom o coordenador saber reconhecer essa equipe, o trabalho, como elas se dedicam. Isso é muito bom, gente. Eu acho que não é uma coisa que vocês têm, o coordenador tem que guardar as sete chaves, né? Não, o professor tem que ser elogiado. O professor que faz o trabalho bem feito merece ser elogiado, merece todo carinho, merece compartilhar. E a gente tem que parar com essa coisa de que, ai, não, eu não quero mostrar para ninguém, porque senão vão falar que eu tô me aparecendo. Gente, isso é do tempo de 1900 e bolinha. Hoje, os bons trabalhos, as boas práticas têm que ser faladas, têm que ser mostradas, têm que servir de exemplo para quem está começando. Então, não tenha medo de falar as coisas que você faz, não tenha medo de expor as coisas que você faz, que você produz. Isso faz tão bem para gente. Quem não gosta de ser elogiado? Né? Não existe um professor, não existe ninguém nessa vida que não gosta de ser elogiado pelo bom trabalho que faz. Né? Então eu acho que a gente tem que parar com esse medo, né? De que, eu não quero que faça, porque senão vão ficar falando isso, aquilo, né? Gente, chega! O trabalho bem feito tem que ser elogiado. Chega da gente ficar falando só de coisas ruins, né? Que o professor não fez isso, que o professor não sabe aquilo. Se ele não sabe, você é o coordenador, compete a você ensinar, é a sua prática. É isso que você faz. Auxilia, ajuda, tenta formar do jeito que você estuda bastante, aprende bastante, né? Leia, esteja sempre antenado com o que está acontecendo e forme. Garanta uma boa formação para os seus professores, tá? Então isso compete a você. E às vezes a gente pergunta, né? E professor, por que eu tenho que ler tanto, né? Tanto, por que tanto? A gente tem que ler para aprender, gente, tá? A gente tem que ler muito. A gente tem que estar antenado, a gente tem que acordar e ouvir um jornal, a gente tem que assistir alguma coisa gostosa de manhã, ler, para você ter informações, repertório. Você pode até não saber daquele detalhe, mas o que está acontecendo nesse mundo, sim, o coordenador tem que acordar e tem que saber dessas coisas. Não dá para ir trabalhar, acordar e vai trabalhar sem nem ter passado os olhos no jornal, nem ter escutado uma manchete, colocado num rádio, sei lá, e ouvir o que está acontecendo no mundo, ser informado das coisas. Não dá para você ser um coordenador aleatório. Você precisa saber, né? Saber o que está acontecendo. Porque senão, gente, fica uma coisa muito. Você fica muito aquém das coisas. Você entende? Então, assim, às vezes a gente fica presa em muitas coisas que a gente não fala, não faz. Você entende? E a gente precisa perder esse medo de falar e fazer. A gente tem que colocar os nossos planos, as nossas coisas em evidência, valorizar você. Para de se esconder atrás das coisas boas que você faz. Vai lá e faz e mostra. Você entende? Eu falo assim, às vezes a gente tem tanto medo de que o que os outros vão falar, do que os outros vão pensar, que a gente se apaga. A gente deixa de falar, a gente deixa de fazer coisas tão bonitas, né? A gente deixa de compartilhar coisas que a gente faz tão linda com medo do que os outros vão pensar. Então, para com isso, tá? Para com isso, para com esse medo. Elogia, mas não é para elogiar coisa falsa, não. Não é para ser medíocre, hipócrita, não. É para elogiar o que é bonito, o que foi bem feito. Você entende? E se tiver alguma coisa que fez e não tiver legal, motive, fale, olha, tá muito bom. Para ficar perfeito, talvez você pudesse ajustar aqui e ali e pronto. Mas elogia, enriquece, engrandece, aponte soluções para os problemas, não é só crítica. Então cabe a você orientar e fazer. O coordenador, a gente tem que ter esse olhar, nós estamos aí na semana do coordenador, né? Foi dia 22, foi o dia do coordenador.
Então, assim, não adianta o coordenador só criticar e ficar levando, ai, Fê, porque é difícil, porque é só reclamação, é só isso, é só aquilo. Gente, nós somos reflexo, nós somos espelho, tá? Para e pensa. Para e pensa. O que você está plantando, você colhe. Cuidado, porque às vezes a gente reclama, fala mal da equipe, fala isso, fala aquilo. Nós somos espelho. Então, o gestor, coordenador, atenção para aquilo que você põe, aquilo que você mostra, aquilo que você doa, aquilo que você se dispõe a fazer pela sua equipe. E coordenador é formador, é professor. Você, coordenador, é professor dos seus professores. Como é que você está levando a sua formação, a sua aula para a sua turma? Está motivando, está oferecendo, está incentivando, está fazendo prática? Ou é só fala, ou como é que é você no seu dia a dia? Então, sim, coordenador é o professor da turma. Então, você, professor, você, coordenador, o que você está levando para os seus professores? É enfadonho o seu ATPC? É cansativo? É chato? Não tem novidade? Não tem tecnologia? Não tem interação? Não tem troca? É só você o detentor do saber? Cuidado, isso cansa. E como é que elas vão te dar suporte? Como é que elas vão te dar resposta se você não está oferecendo a elas o que elas precisam? Então, toda vez que o coordenador for fazer o ATPC, ele tem que pensar em todos os seus alunos. O que eu faço? Eu tenho aquele professor que é diferente do outro, que ele é mais resistente, que ele tem mais, é mais questionador, ele tem... Tá, aluno também é assim. O professor também tem na sala dele alunos assim. E aí? Senta e chora? Não, oferece o seu melhor. Busca saída, busque alternativas com eles. Então, você não tem que reclamar do que o professor fala. Então, qual é a solução? Quais, né? São as sugestões que vocês me dão? O que a gente pode fazer para melhorar? Gente, eu adoro ser avaliada, eu adoro que meus professores falam, olha, tá assim, tá assado, eu quero isso, eu quero aquilo, precisa mudar isso, precisa mudar aquilo, tem que ter mais formação disso, daquilo. Por quê? Porque é assim que eu vou crescer, é assim que eu vou melhorar, é assim que eu vou levar aí novas formações para eles. Não adianta eu achar que o que eu tô dando é o máximo, é the best, se eu não estou atingindo a minha turma. Se eu, enquanto professora, formadora, não estou levando um conteúdo de qualidade para eles. Então a gente tem que parar e achar que a gente está lá num pedestal, porque, desce daí, criatura. Ninguém está num pedestal, não. O coordenador, ele está junto com a equipe. Ele precisa estar de mãos dadas com a equipe e fazer de tudo para que a equipe caminhe da melhor maneira possível. E surgir desafios, sim, às vezes surgir desafios. Às vezes os desafios, eles vão se tornando uma constante e você não pode protelar, empurrar, procrastinar, não. Conforme os desafios vão surgindo, o coordenador tem que ir solucionando. Por quê? Porque o problema que é assim, ele vai ficar gigante. E às vezes vai precisar de muito mais tempo para solucionar uma coisa que poderia ser solucionada bem mais rápido, com menos tempo, e investir o seu tempo em coisas melhores. Então, estou buscando algumas formações para fazer com os meus profissionais, com os meus professores, em relação à plataforma, que talvez eles se encontram com mais medo de acessar, talvez por não conhecer direito. Então, assim, quem tem que fazer com que eles conheçam essa plataforma sou eu. Quem tem que levar essa facilidade, esse conhecimento, essa simplicidade no acesso das tecnologias é o coordenador. Então, assim, não adianta só o coordenador criticar, porque o professor, esse professor é resistente, esse professor não faz, esse professor reclama de tudo. Alunos reclamam de tudo, gente. Eles são nossos alunos, nós somos os professores, nós, coordenadores, somos os professores, somos os formadores. E sim, o coordenador tem que levar coisas novas, coisas que traz a turma, que traz a equipe
para querer saber coisas novas, para aprender coisas novas. E não é só ficar falando, não, desafios. Então, assim, eu estou aprendendo com as minhas falhas, com os meus erros, como eu fazia. E ainda não está legal não, gente. Ainda tá muito raso. Eu preciso aprofundar muito mais os meus conhecimentos e os desafios que eu tenho que levar para minha equipe. Então, assim, eu estou repaginando o meu setembro, para que esse setembro ele chegue cheio de novidades, coisas boas para oferecer para elas. Não adianta eu ficar oferecendo a mesmice, a mesma coisa, porque isso cansa, aluno não quer saber de mesmice não. Você na sua sala de aula é assim. Se você não for um professor que estimule, que leve coisas novas, que promova coisas boas, o seu professor também não vai ser um bom aluno. Então, compete a você, é melhor você fazer as coisas, é melhor você desafiar, é melhor você levar coisas boas para ter a sua sala unida, cheia de gás, cheia de pique, sabe? Com aquela força, com aquela energia para fazer coisas boas a semana toda. Não é só no ATPC, na hora que você faz a sua reunião, na hora que você faz a sua aula, que você conversa, você passa as formações. Gente, eu vou tomar água, tá? Não é água. Não é só você, na hora que você faz o seu ATPC, que você passa as informações e todo mundo diz amém. Ai, gente, que coisa mais chata. Não é isso, formação não é isso. Formação é troca, formação é questionamento, formação é, às vezes, embate de ideias, é troca, é pensamentos divergentes. Mas são esses pensamentos que vai fazer você dar um upgrade aí na sua formação. Não dá para você sentar e falar, nossa, olha, aquela professora só reclama. Ué, quando você faz isso, você está fazendo a mesma coisa que o professor. O que o professor está questionando? O que ele está reclamando? Dá para você fazer mudanças? Dá para você alterar? Dá para você fazer coisas novas? Então, assim, para de reclamar, questionar só do seu professor. Olha para você, se o professor está só reclamando, alguma coisa está atrás. Então, não é culpa só do professor. Para com isso. O coordenador, ele tem que ter esse olhar aguçado para tudo. Ele tem que ter esse olhar cuidadoso para tudo. Gente, é óbvio que tem coisas que fogem à realidade, que fogem ao propósito da formação. Tem muitos casos que precisam, sim, ser sentados, pontuados e dar devolutiva. O professor reclamou, questionou, falou alguma coisa? Tá, o que você pode fazer? O que você, gestor, pode fazer? O que você pode mudar? O que você pode melhorar? Se você, gestor, tem condições de mudar, mude. Se você, gestor, não tem condições de mudar, peça ajuda para a direção. Você não trabalha sozinha, você é uma equipe gestora, você faz parte da gestão. Então, peça ajuda para a direção. Olha, está acontecendo isso e eu preciso de resultados, eu preciso de resposta. Como é que eu vou proceder em relação a tal coisa? E assim, gente, um olhar muito claro para as coisas é todo o trabalho da escola tem um único foco. É o aluno. É o aluno, é o estudante. Tudo que eu faço numa escola é para o aluno. Só que para que eu chegue no aluno, eu tenho que passar por uma equipe, eu tenho que passar por professores. Se eu não atinjo o meu professor, o meu aluno é prejudicado. Então, assim, tudo que você vai fazer na escola, qualquer coisa que você vai levar para seu aluno, uma folhinha, se o seu professor está pegando coisa pronta da internet, tudo que ele vê na internet ele imprime, e ele não está seguindo só o livro didático, ele está dando tudo solto na sala de aula, me desculpa, o coordenador é responsável por isso, sim.
precisa chegar até o professor. A sua formação tem que fazer com que esse profissional entenda que essas folhinhas soltas, essas folhinhas que não são estruturadas, não tem nada a ver com a turma dele. Isso é coisas de outra sala. Tem coisas que pode te ajudar? Tem coisas que pode te ajudar, sim. Olha, essa atividade vai calhar certinho, vai caber certinho naquilo que eu já trabalhei com a minha turma. Ela vai dar mais um upgrade na turma. Vale a pena. Perfeito. Não se joga fora não, gente. Ninguém cria do nada. A gente sempre constrói e reconstrói em cima do que alguém criou. Perfeito. Utilize, use. Só que professor não pode ficar pegando folhinha de internet, não. Professor tem que conhecer a sua turma, a sua sala e fazer as atividades direcionadas para eles. O que a criança sua não sabe? Quais são os erros que ela está tendo? O que você precisa preparar? Se a minha criança está errando muito nessa parte, ele está errando muito essas palavras, ele não consegue ler essas palavras, o que você tem que trabalhar para que a criança saia daquela parte, daquele momento, daquela hipótese? Mas para isso o professor tem que conhecer a sua turma. Agora, se o professor tudo copia da internet, se o professor tudo copia, se o professor pega tudo coisa pronta, me desculpa, a sua sala não é sua, ela é da internet, ela é daquele professor que está trabalhando, você não está fazendo nada pelo seu aluno. Você simplesmente está repassando o que alguém está fazendo pela turma. Então, a gente tem que tomar muito cuidado de só querer copiar coisas prontas da internet. Gente, isso é normal. Isso é normal, você vê uma atividade bacana e você querer passar para os seus alunos, isso é muito normal. Sabe? Então assim, não se sinta culpado, fala, nossa, eu copio sim coisas da internet, eu pego coisas da internet. Não tem nada errado você pegar coisas da internet que você vê que é bacana. Desde que, ao pegar essa atividade da internet, você já tem o olhar para quem é a atividade que você pegou da internet. Não é para a sala toda, não. Se você olhou a internet e falou, essa atividade vai ser perfeita para o João, para o Antônio e para o José. Eles estão com essas dificuldades, isso aqui vai ser muito bom. Vai ser um a mais. Perfeito. Agora, gostou da folhinha da internet? A folhinha é maravilhosa, a folhinha é bacana, eu vou imprimir e vou dar para todo mundo. Para quem? Para quê? Não tem razão de ser, gente. O tempo da escola já é muito escasso. O tempo já é muito pouco para você ficar dando folhinha solta, picada. Aí a gente cai naquela frase bacana, né? Pedagogia das folhinhas. Já ouviram isso? Então, sem sentido, sem nexo, sem resultado, sem crescimento, sem desenvolvimento, sem aprendizagem. Você está estragando seu tempo, você está jogando seu tempo no lixo, copiando coisa pronta. Quando você não tem intencionalidade, quando você sabe o que você quer, quando você sabe para quem é, por quê? Por que você está pegando essa atividade para passar para sua turma? Aí é outra pegada, aí é outra coisa, tudo bem? Aí tem sentido de ser, olha, eu peguei essa atividade por quê? Porque eu quero dar essa atividade para o meu aluno, eu acho que vai cair muito bem para ele. Ele está com essas defasagens e essa atividade vai ser legal para eles. Aí mergulha de cabeça, aí vai. Aí vai sim, por quê? Porque tá certa, aí você tem intenção. O porquê. Agora, tem inúmeros profissionais, se é que a gente pode chamar de profissionais, que pega tudo da internet e faz uma maçaroca de coisas, uma infinidade de impressão, sabe? E infelizmente utiliza tinta, recursos, sulfite, gasto sem qualidade. Sem nenhuma intenção. Aí é perca de tempo. Aí você me desculpa, você não é um professor, você é um copista. Você está copiando apenas a ideia dos outros. Porque o professor de verdade, o professor que é protagonista, que sabe qual é o seu papel na sala de aula, o porquê que você acorda, o porquê que você vai trabalhar, por que você vai dar aula. Não, você não vai dar aula. Você vai fazer muito mais do que apenas dar aula.
Você vai lá para vender sonhos, esperança, conhecimento. É isso que você vai fazer lá. Então, assim, para de achar que tudo que está na internet é bom para você. Para. Até pode ser bom se você falar, olha, essa atividade aqui vai ser boa. Quando eu for trabalhar com tal coisa, isso aqui vai me ajudar muito. Aí sim, aí tudo bem. Aí você pode pegar. Por quê? Porque vai te ajudar. Então, assim, nós temos aí, gente, a BNCC, que ela vem trabalhar as 10 competências aí da BNCC para você utilizar tudo o que o aluno precisa para desenvolver na sociedade, não dentro de 4 paredes da escola. Você não está ensinando o seu aluno a ler simplesmente porque ele precisa ler. Você tem um propósito. Para quê? Para quem? Por quê que você precisa ensinar o seu aluno a ler? O que você vai mudar para esse aluno, na vida desse aluno, para esse estudante? O que você vai oferecer para ele no dia a dia, na vida dele? Quando você tiver essa resposta, quando você souber por que você levanta cedo e vai trabalhar, por que você dá aula, por que você leciona, por que você escolheu essa profissão maravilhosa, linda, espetacular, que é a profissão do pedagogo, né? Gente, não tem... Olha, me desculpa, pode falar o que for, mas eu tenho orgulho de ser coordenadora e eu tenho orgulho de ser professora há 25 anos. Eu estou coordenadora há 9 anos, mas eu sou com muito orgulho, com muita propriedade, professora há quase 25 anos. Me formei no magistério em 94. Eu fiz graduação, depois eu fiz pós. Entendeu? Aí eu fiz psicopedagogia, eu fiz neuro, sabe? Eu fiz docência do ensino superior. Por quê? Porque eu amo estudar. Porque a minha função é levar conhecimento, levar formação para os meus alunos. E se eu não tiver esse tesão, esse amor, essa paixão pela minha profissão, para que eu sirvo? Para que eu estou na escola? Se o professor muito mais do que vender conhecimento... Oi, meninas. Se o professor muito mais do que vender conhecimento... Ele vende sonho, fantasia, esperança. O professor vende muito mais do que formação e informação. Então, nós temos que ter esse cuidado, nós temos que ter esse carinho, nós temos que ter esse olhar. E saber que, quando eu preparo a minha atividade, quando eu vou lá, olha, eu quero que o meu aluno aprenda a ler. O que é ler? Ler não é só apenas decodificar, decifrar, reconhecer, entender, aprofundar, acrescentar. Não é só isso. Ler vai além de tudo isso. Ler é para a vida. Ler é para te fazer cidadão, atuante nesse mundo, para que ele possa ter a interpretação pessoal dele para tudo nessa vida. Então não adianta apenas eu simplesmente acordar cedo e falar que eu vou para dar aula, eu vou para aquela escola, eu vou para aquele saco. Ai, como eu odeio, meu Deus, aquela turma insuportável. Gente, quando você fala isso dos seus alunos, é espelho, você está falando de você. Você é o professor da sala. Então, quando a gente fala isso dos nossos alunos, é como se você estivesse olhando no espelho e falando de você. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado. O nosso olhar tem que ir muito mais além. Muito além. Será que a gente caiu, gente? Parece que teve problema aqui para reconectado. Será que a gente caiu? Deixa eu ver se a gente caiu. Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Estão me vendo? Estão me ouvindo? Caímos. Dá um oi aí. Eu não sei se a gente caiu, se a gente não caiu.
Parece que tivemos um probleminha aqui. Eu não sei se vocês estão me ouvindo aí, dá um oi aí para eu saber se vocês estão me ouvindo ou não. Eu acho que a gente caiu. Bom, então assim, nós temos que prestar muita atenção nas coisas que a gente faz. Muita. Porque aquilo que a gente observa no outro, aquilo que a gente vê no outro, é espelho de nós. Tá? Espelho. Tudo bem aí? Estão me vendo? Estão me ouvindo? Tá tudo tranquilo? Eu não sei se caiu, se todo mundo continua me ouvindo, se eu fiquei sozinha aqui. Tudo bem aí? Manda um oizinho só para eu saber se vocês estão me vendo, estão me ouvindo. Bom, continuando aqui então. O professor, gente, ele precisa ter bem claro, bem definido, tudo o que ele vai trabalhar com o aluno. Qual é a minha sequência? O que eu vou fazer na segunda, depois na terça, na quarta, na quinta? Como é que vai ser minha sexta-feira? Eu já falei isso várias vezes para as minhas pros e vou repetir. De segunda a quinta-feira, você oferece, você propõe, você leva, você informa, você desafia. De segunda a quinta, sempre. Na sexta-feira, você faz aquele checklist para saber se os seus alunos entenderam tudo que você passou para eles. Para ver se os seus alunos entenderam tudo o que foi feito durante a semana. E aí sim, você vai ver se você, depois desse checklist, você vai ter o retorno. Ou se você tem que retomar. Ou se está faltando alguma coisa. Então, o professor precisa ter em mente tudo o que ele vai fazer durante a semana e qual é o propósito. Porque se você não ter garantido para você o porquê que você está fazendo tal coisa para os seus alunos, quem vai garantir a educação dos seus alunos? Se você é a autoridade máxima na sala de aula. Se você, professor, não tem bem definido, não tem bem claro que para que o seu aluno desenvolva-se cognitivamente, né, desenvolva melhora a atividade dele cerebral partindo da leitura. Se você não tem isso claro, quem vai ter? Quem vai fazer? Então é sua responsabilidade fazer essa intervenção e levar isso para o seu aluno. É sua. Não é de mais ninguém. É você o responsável por tudo que você vai oferecer para o seu aluno. Tudo. Tudo. Tenha isso em mente. Tudo que passa pela porta da sua sala de aula, é sua responsabilidade transformar em conteúdo de acordo com a BNCC, de acordo com o currículo paulista, transformar em conhecimento e aprendizagem. Não só ensino mais. Antigamente falava, o professor tem que ensinar. Não, o professor tem que garantir a aprendizagem através do seu ensino. Se não há aprendizagem, não houve ensino. Tenha isso sempre muito claro. Se o seu aluno não aprendeu, me desculpa, você não ensinou. Exceções? Sim, muitas, temos muitas. Mas aí pensa no total da sua sala. Pensa no todo. Como é que está? Tá? Então assim, quando você, professor, vai ensinar, você quer que o seu aluno aprenda a estar com problema aí de acordo com a plataforma, de acordo com o que foi mostrado na plataforma do CAED, a sua turma está com dificuldade em leitura, o que você vai fazer? Diferentes motivos para ler? Sim. Como? Como é que você vai oferecer essa leitura?
Então, como é que a gente lê? Onde é que a gente lê? Se você for pensar assim agora aqui comigo, onde a gente lê? A gente lê por diversos motivos. Quando você passa em frente a uma banca de jornal, você lê, mas só que a sua leitura é diferente. Não é apenas uma leitura, né? Como você pegar um livro, como você pegar uma atividade, como é que você pegar, por exemplo, né? Eu tô dando uma resgatada em algumas coisas daqui desse livro que eu preciso voltar para dar uma leitura em algumas coisas que eu já terminei a leitura. Então, eu preciso voltar para fazer algumas outras anotações aqui. Então, assim, para que eu leio? Neste caso aqui, eu estou lendo para adquirir conhecimento sobre a neurociência na educação. Nosso cérebro. Como é que o nosso cérebro aprende e como é que eu passo essas informações para os meus professores para que eles trabalhem com as crianças. Então, para que eu estou estudando? Eu estou estudando para levar conhecimento para os meus professores. Não é simplesmente eu estou estudando por estudar. Não, eu estou estudando porque eu amo estudar, eu amo ler, ponto. É para mim. Mas além de ser para mim, é algo que eu possa auxiliar os meus professores, é algo que eu posso fazer por eles. Então, assim, ó, eu leio por motivos diferentes. Então, eu passo na frente da banca de um jornal para ler. Então, a minha leitura ali é de, né, manchetes, tópicos, a minha leitura é uma. Agora, se eu fiz uma prova lá, sei lá, eu estou fazendo uma prova, eu quero entrar no mestrado e eu quero fazer uma prova para saber se eu fui classificada, a minha leitura, quando eu vou ler qualquer coisa, por exemplo, um artigo de classificatório, né, uma lista classificatória, o meu objetivo é outro, eu vou logo na letra G, porque eu quero saber se Giselma está lá como aprovada. Então, a minha leitura é outra. Agora, se eu estou aqui sentada no restaurante, eu estou com fome, eu estou faminta, eu preciso de fazer um pedido para o garçom, eu não estou procurando a letra G de Giselma e muito menos G de Giselma e muito menos lendo manchetes de jornais. Eu estou lendo o menu. Eu quero saber se aquela comida me agrada, se está do meu apetite, se aquilo me interessa. A minha leitura é outra. Não é diferente. O meu passar de olhos é para mim agora. É para saber se agrada o meu paladar. Se eu estou num banco, num caixa eletrônico, a minha leitura, a minha interpretação é outra. Por quê? Além de eu ter que estar ali antenada com o que eu estou fazendo no caixa eletrônico para ver se o banco está fazendo exatamente aquilo que eu estou teclando, eu tenho que estar antenada se está tudo bem do meu lado, se eu não tenho ninguém observando, se não tem, né, nenhum ladrão ali, você entende? A minha leitura é outra, meu olhar é outro. Se eu estou sentada aqui na frente do meu note e eu estou querendo comprar alguma coisa, uma roupa, um tênis, um calçado, ou na Amazon, ou em qualquer outra aí dos livros da vida, né, das editoras da vida. E se eu quero comprar um livro, eu vou selecionar, eu vou olhar, eu vou ler, eu vou fazer completamente coisas diferentes. Por quê? Eu vou olhar, eu tô ali para comprar. Então, assim, o que eu quero? Meu olhar é outro, é diferente. Se eu estou passando na rua, no centro, mano, em Santo André, se eu estou passando em Santo André, na Oliveira Lima, e eu estou passando lá, e tem vários outdoors, várias placas de propaganda, o meu olhar é outro. Às vezes eu nem vou ler, mas os meus olhos já foram para lá, já focaram na placa. Mas às vezes é propaganda, então não me interessa. Se eu estou lá dentro da livraria, sonho de consumo, né, gente? Aí você vai lá, você vê aquele monte de livro, aí você olha, você folheia, você vira, aí você lê capa contra capa, você lê um monte de coisa. Gente, só um segundinho, peraí. Estou desligando a minha panela. A minha leitura foi olhar para o meu fogão e verificar que o tempo apitou. Então, está na hora de desligar. Então, assim, se eu estou na livraria, eu vou ler a capa, contra a capa, sinopse. Eu vou passar os olhos para ver se aquilo me agrada. E, se me agradar, eu compro. Se não me agradar, vou para o próximo. Mais um livro, mais uma leitura, mais uma sugestão e assim
por diante, tá? Aí eu pego um jornal. Eu vou ler o jornal, a mesma coisa que eu fiz com o livro? Alguém de vocês aí lê jornal assim? Vocês pegam um jornal para ler e lê ele inteiro, da primeira palavra até a última? Não. Eu só leio a primeira capa, classificados, e vou para 7 cidades, que é o jornal daqui, no caso, né, de Santo André, e vou dar uma folhada naquilo que me interessa. Você entende? Eu vou dar uma geral ali, eu vou dar uma olhada na parte da política, eu vou dar uma olhada no que está acontecendo, na saúde. Então, o jornal a gente lê do jeito que a gente quer, do jeito que a gente agrada, tá? A gente lê, gente, para estudar. A gente lê. Se eu pego uma bula de remédio, por exemplo, como é que eu faço uma leitura de uma bula de remédio? Será que eu vou ler uma bula de remédio igual eu leria o livro? O jornal? Será que eu leio uma bula inteira? Ou eu só vou nas precauções, modo de usar ou indicações? Então, assim, nós temos que ter esses olhares e isso tem que ser ensinado. Então, ler não é desconstruir sentidos do que o autor falou lá no livro, não. Muito pelo contrário, é interpretar o que o autor está falando. O que o autor está falando sobre isso, o que o autor está falando sobre aquilo. Então, para isso que serve a leitura. É esse o seu olhar. É para aí que você tem que direcionar. Tá? Então, assim, às vezes o autor escreve uma palavra que ela foge da minha compreensão. Mas dentro do contexto, eu entendo o que ele quer dizer. E quando você é um leitor fluente, gente, ó, só para falar aqui mais uma vez para vocês, nenhum professor é leitor fluente, tá? Nenhum professor tem leitura fluente. Porque só é considerado um leitor fluente quando você manja de tudo em relação à leitura. Eu manjo em relação à educação. Então, tudo que eu for ler em relação à educação, Tudo que eu for ler em relação à educação, as palavras me são fáceis de compreensão. Agora, se eu pegar um livro de medicina que tem palavras direcionadas a médico, a minha fluência leitora já cai por terra. Então, ser fluente não significa que só porque você lê, só porque você sabe ler aí, só porque você lê vários livros que você é fluente leitor, não, tá? Então, assim, tem muito mais coisas atrás de um leitor fluente. Então, a Adélia Lerner, ela fala que quando a gente faz leitura em voz alta, tanto para o professor quanto para o estudante, ele requer um aprendizado de maneiras que, para você ler e discutir aquilo que você leu, tá? Então, assim, faz bem quando você terminou de fazer uma leitura, você compreender aquilo que você leu, tá? Então, ela também comenta que o autor, né, o trabalho que esse autor da leitura vai ter, não é fácil. Ela propõe, né, ela pressupõe aí nessas leituras que é muito difícil para quem não tem, para quem não domina, dizer tudo isso num texto. Então, assim, para que você compreenda o que você leu do texto, você requer um aprendizado de tudo que está escrito ali, de todas as palavras utilizadas nesse texto, não é? Você não vai ler de qualquer jeito. Pensa assim, ó, a leitura fluente, vou fazer uma comparação meio, né, simplórica, bem simplórica aqui. Digamos que a leitura fluente é como se você assistisse um capítulo de uma coisa que você ama muito, ou de uma novela, ou de uma série, ou de um filme, do que você quiser, que você gostou demais e aí você tivesse que falar para alguém tudo o que aconteceu. Você não vai conseguir falar tudo nos mínimos detalhes. Você vai falar o máximo possível, mas vai ficar alguma coisa ainda que você não conseguiu falar. Entendeu? Então, assim, vai sobrar uma coisinha ou outra que você não conseguiu. Então, o papel do professor aí é fazer menções, né, de coisas que auxiliem esse aprendizado da leitura dos alunos, essa compreensão daquilo que foi lido. Gente, para trabalhar a compreensão leitora, só oralidade.
É oralidade, é pergunta, é resposta, é você saber como que é, por que que você pensou isso, por que que é assim, onde é que está escrito isso, em onde você acha que está escrito isso, onde você acha que o autor disse isso. Para você ser um leitor fluente, é oralidade trabalhada. E muito, só depois o aluno. Primeiro, você tem que ser o professor, fazer a oralidade com seus alunos. Aí sim, você vai conseguir isso dos seus alunos. Mas enquanto o aluno não aprender a questionar aquilo que ele está lendo, sabe, fazer levantamento, confrontar opiniões, por que isso, por que aquilo, isso você vai trabalhar na oralidade. Por quê? Porque depois que você conseguir fazer com que seus alunos façam isso, as coisas vão fluir. Então, para que na oralidade, né, para que essa fluência leitora se dê por completo, na oralidade tem que ser muito bem trabalhada, muito bem desenvolvida. Senão você não vai conseguir que os seus alunos sejam fluentes. Então, na realidade, gente, não são as palavras, o que nós pronunciamos ou escutamos, mas verdades ou mentiras, entende? Não é isso. Coisas boas ou más. Não são essas palavras que vão falar isso pra gente. Se são agradáveis, desagradáveis, se são importantes ou triviais. Não é, tá? Não são as palavras. Porque a palavra, ela vai estar sempre carregada de sentido. Sempre. Quando você tem um conteúdo ou um sentido atrás dessas palavras, uma ideologia, um estudo, um conhecimento prévio, é esse seu saber, é esse seu conhecimento que vai fazer você interpretar o que está escrito com o seu conhecimento prévio. Então, assim, se o autor escreveu algo e você leu e não entendeu, o que você vai passar adiante, talvez não seja o que está escrito. Quantas e quantas vezes a gente já leu alguma coisa e falou, não é isso não, gente, vocês entenderam errado, a interpretação não é essa não. Então assim, a gente precisa saber exatamente o que o autor quis dizer. Para a gente poder imprimir um valor naquilo que você leu, para você poder imprimir um valor naquilo que você está falando, você precisa ter compreendido muito bem o que o autor está falando. E essa compreensão da escrita precisa fazer de você esse leitor fluente. De você ler, compreender e falar. Aí sim, leu, compreendeu e explicou. Colocou em prática aquilo que você aprendeu. Então, a fluência na leitura, aqui no nosso Brasil, gente, ela é muito pouco discutida, ela é muito pouco formada, tá? É só a partir de muito pouco tempo aí que a gente está ouvindo falar muito mais em fluência leitura, mas isso é algo muito pouco divulgado ainda, muito pouco, tá? Então, assim, de uns 30 anos pra cá, é que tá começando, sabe? Mas, ó, pensa bem, quanto tempo que tem a educação aí, né? E é somente de um pouco tempo. Digamos que, assim, acho que até menos do que essas 3 décadas aí, tá? Bem menos. Se a gente for pesquisar um pouco mais nas leituras que eu andei fazendo aí sobre fluência leitora, dá menos, tá? Falam-se em 30 anos, em 3 décadas, nas últimas 3 décadas aí que a leitura teve um desempenho em leitura e foi conceituado aí até por alguns, né, bons escritores, bons pesquisadores. Então, assim, não faz muito tempo não, tá? Então, é coisa de poucos anos para cá, considerando a educação, tá bom? A gente também, quando a gente vai fazer leitura fluente, pensa assim, você pensa na bula, vamos dar um exemplo da bula, retomar a bula de remédio aí. Quando você está lendo uma bula de remédio, e você não sabe o significado do remédio, você tem trabalho, porque se você não sabe o que aquilo quer dizer, para você interpretar a bula, você tem que buscar o significado daquilo, da palavra. Então você está gastando aqui do seu cérebro, mas ainda você está investindo aqui no seu cérebro decodificação de algo que você não domina. Ou seja, você está exigindo muito dos seus recursos cognitivos, que você não compreendeu. Então, a sua leitura não vai ser fluente.
Porque você ainda não domina o que está escrito lá. Para que a sua leitura seja dominada, para que a sua leitura seja realmente fluente, você precisa ir muito mais além do que simplesmente decodificar. Não é somente decodificar. Você precisa saber interpretar o que está escrito ali. Tá? Então, quando você tem uma precisão de leitura aí muito baixa naquele reconhecimento de palavras, a sua influência negativa será negativa nessa fluência, nessa compreensão daquilo que você está lendo, tá? Pensa assim, ó, em relação à fluência, essa fluência e compreensão. Você, quando você sabe cozinhar, quando você cozinha muito bem, você precisa de ler para você fazer aquela comida que você gosta? Você precisa? Você não precisa, porque se você sabe cozinhar, você não precisa ler como é que faz um arroz. Você simplesmente faz. Então, quando nós temos passando por essas daí, né, para passar para essa fluência leitora, nós precisamos de algumas, saber diferenciar algumas partes da leitura. Por exemplo, para que a fluência leitora, né, para que ela seja definida como uma leitura, um leitor fluente, ela precisa de passar por algumas coisas. Então, ela tem que ser uma leitura precisa, uma leitura rápida e com uma prosódia apropriada, ou seja, uma flexão aí, né, um embelezamento de leitura. Para que esse resultado seja realmente possível, você precisa desenvolver 3 componentes chaves. Então, precisa ter precisão daquilo que você está lendo, tem que ser uma automaticidade, uma coisa muito automática, simples de você fazer, e uma prosódia, um encadeamento, uma beleza naquilo que você está fazendo. A precisão é você, na decodificação daquilo que está escrito, você saber aquilo que está escrito, a decodificar a palavra e não ficar lá gaguejando para ler uma palavra. Não, você não pode fazer isso, você tem que ter precisão, bater o olho e saber, é uma leitura proficiente, ela implica, gente, que essas palavras sejam lidas rapidamente, sem erro, sem tropeço, sem hesitação, sem engasgar. Isso é precisão. Para que essa leitura ela ganhe uma automaticidade, você tem que reconhecer o significado dessas palavras. Não é assim de qualquer jeito. Você tem que saber o que significa e dar compreensão dentro daquilo que você está lendo. Outra coisa, prosódia. Qualidade. Sabe aquele sabor, aquele tempero, aquele perfume, aquela coisa boa? Sabe aquele embelezamento, aquele brinco, aquele perfume, aquele batom, aquele lápis, aquela, né? Enriquecer. Então, assim, é qualidade naquilo que você está fazendo. Qualidade nesses textos conectados, tá? Isso inclui ritmo, entonação adequada, pausas. Isso tudo faz parte da prosódia, da leitura fluente. Precisão, automaticidade e prosódia. Aí sim você tem a compreensão garantida. E para que o leitor fluente chega neste momento, nessa realidade, precisa de muito trabalho do professor. Então, como é que um professor pode pegar folhinha para dar folhinhas, para trabalhar folhinhas avulsas da internet, se você tem tanta coisa para dar conta, se você tem tanta coisa para ensinar? Então, assim, a gente precisa reavaliar o que, por quê, para quê eu estou fazendo certas coisas na sala de aula, tá? Então, essa precisão aí, para escrever casa, né? No começo da vida escolar, a criança vai escrever casa com K, A, depois o Z, depois o A. Então, a criança precisa reconhecer, saber
reconhecer o alfabético, a criança precisa saber como é que escreve, reconhecer, dominar como é que escreve, a grafia, o fonema, isso tem que ser ensinado, tem que ser trabalhado. Não dá tempo de você usar a folhinha de internet para sala de aula avulsa, não, gente. Um professor que está focado, realmente conhece o porquê ele faz tal coisa, não dá para você fazer de qualquer jeito. Não dá. Então precisa, na precisão aí, quando o aluno, ele tem que compreender o sistema alfabético. Ele tem que conhecer, compreender os princípios alfabéticos, né, que envolve letras, que envolve todas as letras do alfabeto, porque é o nosso sistema notacional, gente. Para cada letra tem uma nota. E então isso tem que ser ensinado. Correspondência, grafema, fonema, isso tem que ser ensinado. Isso vai muito além de conhecer e produzir sem correspondência nenhuma aí. Então tem muito a ser ensinado, não dá para ficar levando folhinha solta. Tem muita coisa para fazer. Tem muito código para ser ensinado. E se o professor não sabe nada disso, ele precisa saber, e é o coordenador que tem que fazer isso. Somos nós que temos que levar isso aos nossos professores. Essa destreza para combinar sons, você entende? Saber reconhecer quando você vai ditar casa, a partir do momento que casa, esse som é do C e não do K. Isso é ensinado, isso dá trabalho sim, e precisa de muito envolvimento, trabalho, recursos para você conseguir fazer com que essas palavras sejam reconhecidas. Tem que ter uma variedade de palavras para ser trabalhadas com esse som, para que a criança vai adquirindo esse saber. E o aluno tem que saber que para eu escrever uma palavra, por exemplo, para eu escrever uma palavra... deixa eu ver aqui a palavra. Por exemplo, corte, né? Uma das palavras que vem aí nos livros que eu estudei aí. Corte. A mesma palavra corte é a mesma palavra que eu escrevo certo. É as mesmas letras. Só vou mudar de ordem. Isso é ensinado. Né? Eu, para escrever colar, eu vou utilizar às vezes as mesmas palavras de calor. Então, para escrever saúde, eu uso as mesmas palavras de adeus. As mesmas letras, aliás. Palavras distintas, utilizando as mesmas letras. E essas mesmas letras, é só mudar de posição. Eu mudo a palavra. Mas a minha letra, ela não vai mudar. O S é S sempre. O P é P sempre. O D é D sempre. Ele pode estar de ponta cabeça, eles vão mudar a posição, mas se eu, por exemplo, assim, o jeito de falar, de me expressar, talvez tenha me expressado errado. Por exemplo, para escrever P, o meu P, se eu virar o meu P de ponta cabeça, virar ele ao contrário, eu formo a letra D. Então, assim, às vezes a mesma letra em posições diferentes, ela se torna uma outra letra. Isso é ensinado, gente. Isso eu tenho que mostrar para o meu aluno. Isso dá trabalho? Não dá para você utilizar folhinhas avulsas da internet, não. Nós temos muita coisa para fazer. Treinar essa fluência leitora. É treino, é precisão. Para eu ler fluentemente, eu preciso de muito treino. Eu preciso de muita ajuda. Velocidade, automaticidade, prosódia, tá? Eu preciso formar o meu aluno. Eu preciso formar o meu aluno, tá? Então, assim, quando a gente fala em automaticidade, gente, mesmo que as palavras sejam difíceis, eu posso até no momento ler devagar. Mas quando eu tomo posse, a velocidade, sem precisar de gaguejar, sem precisar de eu voltar, retomar, essa minha velocidade na leitura vai tornar a minha leitura fluente. Eu tenho que trabalhar essa automaticidade na minha leitura. Então, eu vou garantir
ausência de esforço, velocidade, autonomia, ausência de atenção. Eu não preciso prestar atenção naquilo, eu já consigo ler. Isso é um leitor fluente, tá? Velocidade. Eu ganho velocidade na minha leitura fluente quando eu leio muito. Quando eu falo em automaticidade, em ausência de esforço, a mesma coisa eu falei da cozinha. Eu não preciso prestar atenção no que eu estou fazendo ali na cozinha. Se o meu celular toca, eu posso atender o celular e cozinhar, mexer a panela, colocar água, fritar, tirar, virar, temperar. Não vai fazer diferença no meu tempero. Eu consigo fazer isso. A mesma coisa, gente, quando a gente fala em ausência de esforço, é você ter autonomia, fazer uma coisa sem intenção, você entende? Você pode realizar outra coisa. Então, eu posso falar com você enquanto eu bebo, eu posso falar com você enquanto eu estou atendendo aqui, mexendo no notebook, no celular. Isso é automaticidade. Eu posso ler e não depende. Uma coisa independe da outra, tá? Então, eu tenho autonomia para cozinhar e falar ao telefone. Tá? Então, isso daí é muito bacana da gente saber que a gente pode fazer isso, tá bom? Então, essa ausência de atenção consciente aí, quando a gente vai falar ausência de atenção consciente na automaticidade, é uma das últimas propriedades da automaticidade. Ou seja, uma vez que eu tenho habilidade para ler, para fazer o reconhecimento das palavras, e eles são automáticos, eu me torno um leitor fluente. Tá? E finalizando aqui, todos vocês já viram aquela atividade que a gente pede para vocês lerem, falar as cores da palavra, né? Às vezes tá escrito assim, ó, tá escrito amarelo, mas tá na cor verde. Aí você tem que falar qual é a cor e não ler. Então você tem que falar verde, vermelho, azul, você tem que falar a cor, não o que tá escrito. O seu cérebro entra em parafuso, ele demora. Por quê? Porque se você é um leitor fluente, você não vai olhar, você quer ler. Comanda a leitura. Só que não está pedindo para você fazer a leitura da palavra, e sim falar. Falar, não ler. Falar a cor. A comanda é outra. Tá? Então, gente, existem variações aí de leitura, tá? Mas a gente vai parar por aqui, tá? Porque eu vou entrar em aula agora. E da próxima vez a gente conversa um pouquinho mais sobre as variações das modalidades de leitura. Isso vai ficar para o nosso próximo conversa, tá bom? Um beijos e até mais!